Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Direto ao Ponto, juntamente com o nosso amigo Dr. Franklin. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. A paz do Senhor. Fica conosco, que Deus tem algo grande a fazer neste momento, através desta palavra. É bênção de Deus. Nós estaremos hoje tratando a respeito da quinta lição, né? Tem como tema a alma, a natureza imaterial do ser humano, né? Um assunto muito interessante, muito edificante e muito debatido aí, né? Discutido no meio teológico. Aí a gente vai tratar um pouco a esse respeito e eu gostaria que você ficasse conosco. Essa lição que tem com o seu tema a respeito da questão da natureza imaterial, né? Tem três objetivos aqui importantes que queremos tratar, né? O primeiro objetivo é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, né? O segundo objetivo é demonstrar, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E terceiro, e tão importante quanto objetivo, é conscientizar, né, os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação da palavra de Deus e de hábitos santos. Então, nós trataremos sobre estes três importantes objetivos da lição de número 5. E nós trataremos aqui, inicialmente, o nosso primeiro tópico, né? Atributos da alma. E aqui no primeiro tópico, queridos, nós temos três subtópicos importantes, né? Está aqui de volta ao Gênesis, entre o espírito e o corpo, muito importante, mas nós não conseguiremos entender entre o espírito e o corpo se não voltarmos a Gênesis, né? E o terceiro ponto subtópico aqui é a alma abatida. Então fique conosco, queremos começar a tratar a respeito desses assuntos tão importantes. Franklin, atributos da alma. Vamos lá. Nós temos aqui nesse tópico, atributos da alma, como já foi citado aqui, 3 subtópicos. E eu quero apenas trazer aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, haja visto que aqui nós estamos direto ao ponto. Um dos pontos que me chama a atenção nesse tópico é referente à diferença entre os animais irracionais para o ser humano, que eu não quero nem usar essa expressão animal racional, mas quero usar a expressão um ser vivente, um ser criado por Deus. Por que eu não quero usar essa expressão? Pelo fato de ter uma diferença entre o animal e o ser humano muito gritante. Porque quando você vai observar na criação de Deus, dos animais, Deus ele cria simplesmente os animais de uma forma, mas quando Deus vai criar, resumidamente falando, o homem, Deus ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo aí nós vemos um ponto muito gritante da diferença entre o animal e o ser humano. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Um outro ponto que me chama a atenção é que Deus criou o homem, no Gênesis capítulo 2, versículo 7, fez Deus, capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser
uma alma vivente. O homem passou a ser um ser pessoal, ter personalidade. Criar, por quê? Porque foi criado à imagem de Deus. E esse homem que me chama a atenção, que ele possui a autoconsciência, ele possui a autodeterminação. Então, e diferentemente dos animais, Gleison, o homem, ele pensa, o homem, ele raciocina, o homem, ele idealiza, ele planeja, ele arquiteta, ele desenvolve projetos. Então, o homem tem uma autoconsciência. Deus entregou ao homem essa autoconsciência de deixar o homem pensar por si só. E também Deus entregou ao homem, um ponto que chama a atenção, a autodeterminação. Deus permitiu que o homem tivesse essa autodeterminação de fazer algo, de agir, de fazer, de tomar algumas decisões. É um ponto que me chama a atenção. E para também passar aqui a palavra para o nosso amigo, eu quero também citar aqui um ponto interessante, que é sobre, não vou me aprofundar, mas quero apenas citar, porque é algo que deve ser direto ao ponto, que é os atributos que Deus constituiu para o homem, para o ser humano. E, resumidamente falando, nós temos aqui a emoção, ou sentimentos, nós temos a razão ou intelecto, e nós temos também a volição ou vontade. Eu passo a palavra a Gleison. Ou seja, são atributos da alma do homem que se difere com a alma animal, né? Eu tenho aqui um textozinho do livro de Perman, né, de 2013, na página 110. O livro é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele fala sobre essa questão da alma animal, né? E ele vai dizer aqui, a alma do homem o distingue dos seres irracionais. Este tem alma, mas uma alma terrena, no caso aqui dos animais, que vive somente enquanto dura o corpo, né? Ele traz aqui Eclesiastes 3:21, vai dizer o seguinte, a alma do homem é de qualidade diferente, pois é vivificada pelo espírito humano, como nem toda a carne é a mesma. 1 Coríntios 15, versículo 39, vai continuar dizendo, assim sucede com a alma. Existe a alma humana e a alma dos seres irracionais, né? Só para nós entendermos, a alma do animal vai perecer juntamente com o corpo, né? Diferente da alma do homem, que não perece, né, com a morte do corpo, né? Veja que a nossa lição traz aí o texto áureo, Franklin, que diz, o texto áureo do capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28, né? Que vai dizer, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui, a alma do homem. A alma do homem não pode ser morta, não é? Ou seja, aqui cai por terra a questão do aniquilacionismo, né? E também do materialismo, se tratando da questão da alma do homem. A alma do animal certamente irá perecer na morte do corpo do animal, porém, a alma humana, ela permanece porque ela é imaterial e imortal, né? Então, precisamos entender isso. E Franklin já tratou aqui sobre alguns dos atributos da alma. E é muito importante entendermos, porque nós costumamos dizer que, no caso da alma animal, o animal ele age de forma por instinto, né? Age por instinto, de forma involuntária, por instinto. O homem, como você já disse aí, planeja, arquiteta, né? É diferente uma alma da outra, até mesmo na criação, quando com os animais o Senhor, ele com a palavra diz, haja, né? Animais, seres viventes de toda espécie, mas já o homem não, ele forma o homem, sopra e constitui ali alma vivente, e o homem passa a ter espírito, alma e corpo, né? Veja
que diz inicialmente aqui, ainda no primeiro ponto desse tópico, atributos da alma, a parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais, tá bom? Como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7, o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. E os animais é diferente. Não possui. E uma coisa que me chama a atenção também, Leidson, é que nesse ponto do exemplo que você citou dos animais, que nós citamos, você pode observar que o animal ele tem uma alma, ele tem um corpo material e ele tem uma alma. A alma ela é o centro das emoções. Observe isso, é o centro das emoções. A alma no hebraico é nepesh e no grego psique. Essa alma, ela fica concentrada nela as emoções do homem, né? As emoções do homem. Agora, quando a gente olha para o animal, a gente percebe que o animal, ele se alegra. Sim. O animal, ele chora. Tem animal que chora, tem animal que se alegra, tem animal que sente falta, saudade de um dono. Quando o dono falece, ele vai até o cemitério, fica ali na porta do cemitério, próximo a... Então, porque ele está sentindo falta. Então, a gente vê sinais da alma do animal. Só que a alma do homem, ela é entrelaçada com o espírito. Aí há uma grande diferença. Por quê? Porque enquanto o animal ele está com uma alma que é limitada ao corpo, quando o corpo perece, a alma também perece, a alma do animal. Porém, a alma do ser humano não. O corpo volta ao pó, o corpo perece, o sangue volta ao pó, o corpo volta ao pó, mas a alma, ela vai ficar eterna, seja para a felicidade, alegria eterna, ou seja para a tristeza eterna, mas ela não vai morrer. Isso lançando por terra o ateísmo, lançando que não acredita em Deus, que não acredita em nenhuma vida após, né? Depois que vem a morte, depois a morte, lançando por terra a antropologia. Não a antropologia bíblica, teológica, mas uma antropologia que é estudada nas faculdades, que estuda apenas o ser humano como matéria. Estuda apenas o ser humano como matéria, não o ser humano tricótomo, né? Corpo, alma e espírito. Então é interessante a gente pontuar isso aqui, né? É muito interessante. É interessante, nós temos um conhecimento, queridos, das atribuições de cada um deles, né? Corpo, alma e espírito. Essa lição é maravilhosa. A gente aprende muito. Eu trouxe aqui, na outra lição, inclusive falei também sobre esse livro muito importante, O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Eu estava aqui também dando uma lida aqui também na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. De tantos livros que já li, te digo que essa declaração de fé é um livro muito importante, porque fala de várias doutrinas. Não é um livro baseado nas ideias dos fundadores da Assembleia de Deus, mas é um livro estudado, né, por pastores que avaliaram toda a doutrina existente e através da palavra de Deus, das Escrituras, eles decidiram, né, formar um livro para falar sobre as doutrinas bíblicas, e sobre ela tem também aqui a questão, né, da alma, espírito e corpo, né? E você vai encontrar lá a partir da página 80, e aí 80, 81, você vai entender um pouco aí sobre essa questão da alma e espírito que você colocou aí, Franklin, né? Essa interação que existe da alma com o corpo e da alma com o espírito. Veja que na nossa lição, ela diz aqui um pouquinho sobre isso, e eu vou ler para você entender. Na lição vai dizer aqui, ó: pode-se dizer então
que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com os homens. A alma fica ali, não é? Usando o corpo para se comunicar com o mundo material e o espírito para ter a comunhão com Deus, porque o espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o espírito que testifica. Veja que interessante, aqui a página de número 80 da Declaração de Fé vai dizer mais ou menos isso aí, né? A página 80 vai dizer: a alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo, e a partir dela que o homem sente alegrar-se e sofre através dos órgãos, né? Através do corpo, através da substância física, corpórea, né? Visível, né? E vai dizer aqui que é inseparável do espírito, mas ambos distintos são, né? E aí a alma, através do espírito, busca essa comunhão, essa ligação direta com Deus, e através do corpo busca essa comunicação, né, com o mundo exterior. Então, nós começamos a aprender aqui que a alma, né, ela está entrelaçada ao espírito, e eles trabalham, né, com o corpo, né, e aí a gente consegue ter esses sentimentos e ter também a comunhão com Deus, que é através do espírito, alma e corpo. Então, muitos querem negar, não é? Tanta existência, porque uma coisa, Franklin, é você negar a existência, né? E a outra coisa é você negar a permanência da existência após a morte, né? Os aniquilacionistas, eles declaram a presença desse ser imaterial, imortal, que é a alma, mas dizem que com a morte do corpo também, assim como a alma do animal também perece, né? E nós já aprendemos aqui, no capítulo 10, 28, que a alma, ela não pode perecer. O corpo morre, mas a alma, ela é imortal. Bom, queridos, você pode não crer, né? É um direito seu, mas não é à toa, Franklin, que existe essa ideologia da não credibilidade, da não crença, da permanência da alma, né? Tanto os materialistas, nós vamos falar sobre isso no próximo tópico, mas eu quero dar só uma fisgadinha nisso aí, né? Existe um propósito, e o propósito é não ter responsabilidade pós-morte, né? Porque pós-morte, a Bíblia diz o quê? Segue-se ao juízo, não é? E aí alguns querem colocar a alma no sangue e tirar também essa responsabilidade, usando o texto do capítulo 1 de Gênesis, que tornou a alma vivente, e também usando o texto de Gênesis, me parece que 47, deixa eu ver aqui, eu acho que é 47... 47, 26 e 27 de Gênesis, que fala sobre as 70 almas que descem com Jacó ao Egito. Então a pessoa diz: está vendo aqui, almas são pessoas, não se trata da questão espiritual. Mas aí nós vendo aqui capítulo 10, versículo 28 de Mateus, capítulo 6, né, de Apocalipse, que foi o que você citou aí, das almas debaixo do altar, nós vamos entender que a questão aqui é de contextualização. Então, às vezes, a pessoa não quer contextualizar de forma correta, só para agradar aquilo que acredita, e vai te dizer que não existe alma, né? Não existe essa substância imaterial, espiritual, imortal, que depois da morte do corpo seguirá-se ao juízo, e aí alguns seguirão para a salvação e, infelizmente, outros seguirão para a condenação. Aí alguns até seguem uma ideologia dizendo: Deus não condena um Pai eterno, o Pai amoroso não vai condenar ninguém ao sofrimento. De fato,
Ele não vai condenar porque ele quer condenar, mas nós seremos condenados porque ele fará o juízo, e no juízo ele trará uma sentença. E a sentença é por causa dos feitos no corpo, por intermédio da alma que usa o corpo para fazer essa conexão. Então, após a morte, há sim uma responsabilidade. Vamos para frente, Franklin? Aqui fala sobre o sentimento, para a gente finalizar aqui, sim. Esse primeiro tópico, né, que trata aqui sobre alma abatida, esse sentimento que a alma traz, você já disse aí, com muita propriedade, é o centro das emoções do homem. Sim. Vamos falar sobre esse ponto, mas enquanto o Cleiton estava falando, me veio aqui em mente um dos textos que foram citados na lição sobre o cântico de Maria na casa de sua prima Isabel. Sim. Que é interessante, o que ela diz. Você percebe aqui a importância do cristão, né, ter o conhecimento de que há essa tripartitação da alma, do espírito, do corpo, essa divisão, embora são um integrado, mas existem as divisões, né? Cada um tem a sua funcionalidade, como o Gleison aqui citou. O corpo tem a funcionalidade de ter o contato com esse mundo aqui físico através dos seus sensores, né? A visão, a fala, o ouvido, o nariz, ele vai sentindo, vai pegando essas experiências externas. E também nós temos o espírito. Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos que ter esse domínio, temos que ter esse conhecimento de que de fato existe essa divisão, né? Porque se nós não tivermos esse conhecimento, como diz aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Observe que ela, como ser físico, ela cita a alma. A minha alma engrandece o Senhor. Já temos dois. Temos o corpo, que é ela, e temos a alma, ela dizendo que a minha alma engrandece o Senhor. E ela cita o terceiro, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela tinha propriedade, ela tinha conhecimento de que o corpo está dividido em três. Então, quando o cristão ele tem um conhecimento, um domínio de que o corpo ele tem alma, ele tem espírito, e o corpo tem alma, corpo, alma e espírito, ele tem uma preocupação com o que vai acontecer com a sua alma. Diferentemente dos materialistas, que só pensa só na matéria, diz não, morreu, acabou. Ali é o fim. É diferente de nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos não. Se morrermos, seguiremos ao juízo, né? Ou para a salvação, ou para a perdição. Então, precisamos ter essa consciência. Quando falamos aqui sobre o ponto da alma abatida, resumidamente, o que me chama a atenção é que essa alma, como já foi falado aqui sobre o centro das emoções, o salmista, no Salmo de número 42, ele vai falar, ele vai se expressar de como está a sua alma, e ele fala consigo mesmo, né? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? A alma muitas das vezes vai sentir ódio, vai sentir medo, vai sentir ansiedade, vai sentir sentimentos, porque faz parte, é a alma recebendo as informações através do corpo, a alma, ela manifesta. E o salmista está dizendo aqui que a alma dele, houve um momento na vida dele que ele sentiu pavor, que ele sentiu tremor, que ele sentiu medo. No Salmo de número 55, o salmista, ele vai iniciar o Salmo de número 55, dizendo assim, que ele não ficaria admirado se o mal que veio até ele viesse dos ímpios, viesse das pessoas má,
Mas ele vai dizer assim, pessoas que andaram comigo para dentro do santuário, pessoas que eu compartilhei conversas, diálogo, essas pessoas estão cavando a minha cova e querem me ver cair. O salmista, ele vai expressar sentimentos ali. Ele vai expressar um sentimento de quê? De traição, né? Um sentimento que ele está sentindo ali. E aí ele diz assim no Salmo 55, quando você tiver um tempo você vai ler, ele vai dizer assim, mas nesse momento que eu estou sentindo os meus sentimentos abalados, porque estou sendo traído, eu decido orar. Eu decido orar de tarde, meio-dia e pela manhã. Então, o que eu quero chamar a atenção, embora eu seja cristão, embora você seja cristão, a nossa alma também sente, é abatida, a nossa alma se alegra, a nossa alma sente sentimentos que mexem com a gente, mexem conosco. Então, fique atento a esse ponto também da lição. É interessante, né? Davi diz, né? Que porque está abatido. Está abatido a minha alma. Aí surge aquele louvor, né? Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus. E aí a gente vai ver que até Jesus falou sobre a tristeza da alma. Mateus 26, 38. Veja o que Jesus diz, ó. Então lhe disse, a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Olha aí, Mateus 28, capítulo 26, versículo 38. A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Aí ele fala, ficai aqui, velai comigo por 1 hora. Estava chegando o momento da crucificação e o Senhor Jesus estava sentindo, né, as dores na alma, do que ele passaria, né, o preço que pagaria por nossas vidas. Né? Então, de fato, nós sentimos na alma, o próprio Cristo sentiu na alma, né, e nós entendemos que a alma é de fato imaterial, imortal. Veja o que diz aqui, e eu quero finalizar, Franklin, com a sua permissão, esse primeiro tópico. Vou trazer aqui e vou apenas fazer a citação dos textos, porque quem está nos assistindo e quiser acompanhar os textos para aplicar, fique à vontade. O livro O Homem, na página 69, vai dizer o seguinte, ó. O apóstolo Paulo emprega o termo psique, né, apenas 12 vezes em seus elementos doutrinários, 12 vezes. Em 6 desses casos, o significado é a vida. Romanos 11, 3, 16, 4, 1 Coríntios 15, 45 e 2 Coríntios 1, 23, Filemão 2, 30 e 1 Timóteo 2, 8. Dentre outros 4 usos psíquicos, 3 indicam desejos, né? Efésios 6, 6, Filemão 1, 27, Colossenses 3, 23. E 1 indica emoção, 1 Tessalonicenses 5, 23. E os 2 exemplos restantes são pessoais, Romanos 2, 9 e aos Romanos 13, 1. Quando Paulo emprega psique juntamente com pneuma, em 1 Tessalonicenses 5, 23, está meramente descrevendo a mesma parte imaterial do homem. Olha aí, a parte imaterial do homem, isso é, 2 substâncias espirituais. Quais são elas? Alma e espírito. Se você quiser depois fazer a conferência desses textos, é interessante. Nós estamos aqui apenas passando conhecimento. Deus abençoe sua vida. Estamos finalizando o nosso primeiro tópico da lição de número 5 e nós traremos agora o segundo tópico. Fique ligado conosco. Deus vai abençoar a sua vida certamente.